Bom dia para você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV. Vamos a mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado, vocês já sabem, nós trazemos um tema diferente e com a ajuda de diversos especialistas, levamos pontos importantes para você de casa que nos acompanha sempre pela telinha da SIC. Então, vamos a mais um tema e hoje, especialmente falando de alimentação para os pequenos, tá bom? Então você, mamãe, você, papai, preste bastante atenção na nossa temática, porque a nutrição, ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, especialmente nas fases pré-escolar e escolar. Durante esses anos, a alimentação adequada é crucial para garantir um crescimento físico saudável e o bom desenvolvimento cognitivo, além do emocional e também de contribuir diretamente para o rendimento escolar e a prevenção de doenças. No entanto, garantir uma dieta balanceada para as crianças pode ser um desafio diante da oferta de alimentos ultraprocessados e da crescente incidência de distúrbios alimentares, como a obesidade infantil. Então, hoje, a gente vai conversar com a nutricionista Marina Oliveira, que é muito bem-vinda para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre nutrição infantil. Pode chegar, Marina, pode conversar com a gente, então, para a gente esclarecer esses pontos para as mamães e para os papais. Bom dia, pode sentar? Bom dia. Obrigada. Vamos conversar, esclarecer esses pontos, né? Que a alimentação dos pequenos sempre ali é cercada de alguns mistérios, desafios, mas quais são os maiores desafios nutricionais que as crianças enfrentam, então, nos primeiros anos de vida? Olha, nos primeiros anos de vida, principalmente nessa fase escolar, né, e pré-escolar, os desafios são: a criança já normalmente desmamou, né, parou de mamar o peito ou a mamadeira e começa a frequentar a escola e tem contato com outras crianças e cada casa tem um jeito, né, de alimentar seu filho, de proporcionar uma alimentação e acaba que deixa deficiente vários nutrientes, né, importantes. Deixa de consumir, por exemplo, alimentos que são fontes de cálcio, que vai ajudar no crescimento, alimentos fontes de vitamina D, dentre outros. Uhum. A gente fala muito nos macronutrientes, né, nos grupos de proteínas, carboidratos, gorduras. Isso como vai agir no desenvolvimento infantil? Esses grupos alimentares, eles são importantes e como garantir o equilíbrio entre esses diferentes grupos alimentares? Olha, é importante pelo seguinte: a proteína, ela tem um papel de construção, de tecido principalmente. Então, a criança ela está em pleno desenvolvimento, certo? Ela está crescendo. Então, a gente precisa que o tecido, né, a pele dela, se estique para poder a criança crescer. Então, se ela não tem um aporte de proteína suficiente, ela não consegue fazer construção tecidual, construção muscular, né? A criança precisa de músculos para poder crescer, desenvolver, caminhar, fazer toda a seu desenvolvimento mesmo. As gorduras, elas têm um papel extremamente importante na questão cerebral, né? O cérebro ele precisa de ter ali nutrientes como gordura para poder funcionar melhor. Então, se a criança não consome uma fonte de gordura saudável, né? Não é qualquer tipo de gordura, ela não consegue ter esse desenvolvimento cerebral. E os carboidratos têm um papel extremamente importante de energia. A criança é enérgica, né? A criança ela vamos dizer, sapeca. Uma criança que é mais quietinha, é o que todo mundo gosta, mas aquela criança que sobe em árvore, corre, é uma criança saudável. Então, para fazer essas atividades, para fazer algum esporte, ela precisa de ter boas fontes de carboidrato, porque sem isso ela não tem energia. Muito bom de poder falar desse tipo de tema, né? Porque para nós leigos, falar, nossa, mas gordura ajuda em algo, o carboidrato, que todo mundo coloca aí como um vilão, também vai ajudar essa criança, porque tudo com um equilíbrio, ele de fato ele vai ser benéfico e fazer as boas escolhas também dentro desses grupos, né? Sim, sim, é muito importante. Por exemplo, na questão dos carboidratos, né, que normalmente é vilão. O pão, ele não é um vilão, ele vai ali contribuir. Claro que é muito melhor você comprar um pão numa padaria, né, que vai ser uma coisa um pouco mais artesanal, do que comprar um pão propriamente industrializado, porque aquele que está industrializado,
O ruim dele, vamos dizer assim, é porque ele tem muitos conservantes, né? Um pão da padaria, por exemplo, vai acabar mofando, né? Se estragando ali dentro de uma semana no máximo. O da prateleira, ele fica ali no mercado 30 dias, 40 dias. Então, aquilo ali que não é muito interessante para a criança, mas ela precisa de ter energia. Então, assim, principalmente, por exemplo, café da manhã, né? Tem muitas crianças que pulam café da manhã e é muito importante consumir um bom café da manhã para ir para a escola. Uhum. Deficiências nutricionais mais comuns nas crianças nessa idade, como evitá-las? Uma variação de alimentos, tá? O que é mais comum das crianças terem de deficiência? Vitamina D, cálcio, ferro, zinco e vitamina A. Então, assim, por exemplo, não precisa fazer necessariamente suplementação por fora, né? Vitamina A a gente consegue bater facilmente com cenoura. Então, se a criança comer cenoura todo dia, seja ela cozida ou crua, né, ralada, enfim, a gente tem várias formas de apresentar esse alimento para a criança, ela já consegue ali o aporte que ela precisa de vitamina A. Cálcio é muito importante para o desenvolvimento ósseo. A criança está crescendo, a gente precisa que esses ossos fiquem fortes. Então, consumo de leites e derivados. Tem muita gente que fala assim, mas também tem os alimentos verdes escuros, né, que são fontes de cálcio. Só que a biodisponibilidade, que é o que a gente chama, né, que é o quanto está disponível do alimento, é um pouco menor e aí precisaria de uma quantidade muito grande. Só que não é porque é pequena a disponibilidade que não precisa de consumir. Então, por exemplo, brócolis é uma boa fonte e as crianças normalmente gostam bastante de brócolis, é algo que tem uma aceitação boa, a gente fala, é arvorezinha e tal, então a criança consegue consumir mais fácil. E outros alimentos verdes escuros também. A questão da vitamina D, é importante que a criança consuma a vitamina D, porque vai ajudar nessa mineralização óssea, né? A vitamina D está muito ligada com o cálcio. E o zinco está ligado à imunidade. E essa época escolar é bem complicada, né? Todo mundo sabe, a criança entrou na escola, começam ali diversas infecções, gripes. Então, é muito importante que a criança consuma fontes de zinco, né? Para poder ter essa imunidade preservada. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre alimentação na fase escolar, depois do intervalo, que é bem rápido, então você de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, falando sobre alimentação na fase escolar. Que alimentos priorizar, quais são as principais deficiências e desafios dos pais para que esta alimentação ocorra de forma mais saudável possível. Então, hoje estamos recebendo a nutricionista Marina Oliveira, falando um pouquinho dessa temática. E agora a gente vai conhecer a história de uma empreendedora que dedica os dias a preparar lanches escolares para as crianças. Uma solução para os pais que enfrentam correria do dia a dia e buscam opções de qualidade para os pequenos. Vamos ver? Bora, Nini! Bora, minha irmã, tô com fome, tá na hora. Eita, meu amigo, olha, calma! 15 horas, hora de quê? É a hora do lanche, Fabinho. Minha gente, hoje a nossa matéria é super deliciosa. É mais uma daquelas matérias deliciosas que a gente costuma gravar, né, Fabinho? Aqui o são as Luquinhas melhores. também, tá são bom? Entra aí, Lucas. Olha o Lucas aí. Isso aqui é o Luquinhas, tá, gente? Bora lá, porque hoje nós iremos conhecer uma mãe, uma empreendedora, uma pessoa que dedica os seus dias a preparar lanches maravilhosos. E é claro que eu, Flávio Costa e Luquinhas, nós teremos a oportunidade de conhecer eles de pertinho e vocês também, tá? Simbora! Da cozinha provisória da Hora do Licença. Lanche. Opa, que linda! Tudo bem? Essa é minha mãe, a Deusa, Dona Deusa. conhecida como Bobs. A Bobs vai participar da matéria hoje? Sim, a gente é parceira na Hora do Lanche. Nilevi, como assim hora do lanche? Meu amigo, a gente vai conhecer isso agora. Bora lá, Sara? Vamos tomar um cafezinho? Bora. Preparei um bolinho, uma esfirra bem gostosinha pra vocês. Tudo fresquinho, igualzinho na Hora do Lanche. E daqui a pouco tem mais uma receitinha aqui, né? Tem bem facinho, bem gostosinho e saudável, que é importante. Muito bem. Minha gente, vamos falar sobre empreendedorismo? Vamos? Porque agora eu quero conhecer a sua história. Como foi que surgiu essa ideia de preparar lanches para que as crianças elas levem
pra escola para fazer um lanche ali saudável, gostoso? Eu lembrei de uma dificuldade que eu tenho como mãe, que é preparar o lanchinho para as crianças, todo dia uma variedade, né? E tudo fresquinho. Imagino. É muito difícil, eu tenho 2 filhos, o Hiroki e o Miguel. E é complicado, e cada um tem um horário de lanche, né? Então, assim, tem que sair cedinho, já com o lanchinho pronto, né? E torcer para que fique fresquinho. Sim, até na hora do lanche. Segundo a Sara e segundo várias outras mamães e papais também, os filhos eles acabam comendo mais do que deve, né? Sim. Aí é que entra a hora do lanche, não é isso, Sara? Pois é, Nelly, e assim, quando as crianças levavam dinheiro para comprar na cantina, eles comiam muito. E aí chegavam em casa e não queriam almoçar, isso atrapalhava a hora do almoço e, consequentemente, as outras refeições, né? O lanchinho da tarde, a janta, e sempre depois da janta eles beliscam ainda um pouquinho. Então virava um caos, assim, né? E aí, nesse dia de terapia, surgiu essa ideia e eu falei, poxa, que ideia legal, né? E aí eu reuni, de imediato, um grupo de 10 crianças. Os meus filhos, eles são bons de boca. E aí eu falei, eu não posso confiar só no paladar deles, Sim, né? tenho que testar, né? Tem Outras que testar, receitas, com outras crianças. Com outras crianças mais Bacana. seletivas. E aí eu reuni um grupinho de 10 crianças, né, de amigos. Certo. E deu super certo. Cada dia, por uma semana eu fiz esse teste. Cada dia um lanchinho diferente. E as crianças que me passavam o retorno, o feedback, e foi maravilhoso. Porque não tem outra criança, é muito verdadeira. Muito né? verdadeira, não tem Até filtro. demais. Até demais. Olha, minha gente, além de conhecer a história da Sara, a história da hora do lanche, nós também iremos aprender uma receita prática e muito fácil, tá? Pra você mandar aí pras crianças lancharem na escola, tá bom? Esse é o nosso objetivo hoje, contar a história de uma empreendedora, de 2 empreendedoras, né, dona Deusa? E também ensinar você aí de casa, papai, mamãe, você que prepara o lanche pras crianças levar pra escola, uma coisa fácil, rápida e muito prática, não é isso, Sara? Sim, exatamente. Então bora lá, gente, porque eu quero saber da hora do lanche, tá, gente? Primeiro trabalho, daqui a pouco a gente volta aqui pra lanchar. Tá tudo aqui, ó, prontinho. Aqui nós temos uma sanduicheira, nós temos pão bisnaguinha, temos presunto, queijo, requeijão. E ali nós temos ingredientes para fazer a sobremesa, né? Isso, a sobremesa, Sara? isso mesmo. Olha, para essa receita, gente, nós iremos precisar de presunto e queijo. Nós temos também requeijão, né, Sara? Requeijão Ergue aí cremoso. para mostrar pro nosso cinegra. Aí o requeijãozinho e o pão bisnaga e o palito. E o palito, É a simples. bisnaga no palitinho, fica gostoso, né, Sara? Exatamente, a bisnaguinha no palito. Maravilha. E qual que é o passo a passo dessa receita? Ótimo, então, tô com a bisnaguinha, vou cortar a bisnaguinha, passar o requeijão cremoso para ficar mais molhadinho, não tão sequinho. Agora eu vou pegar o presunto, o queijo, coloquei bem bonitinho, coloco o palitinho dentro e já vou colocar na sanduicheira. Deixo 2 minutinhos, 3 minutinhos e tá perfeito. Pronto, a bisnaguinha no palito, que é um sucesso no lanchinho das crianças. Esse lanchinho, ele pode ser feito à tarde também. Às vezes a gente tá com aquela pressa, faz um lanchinho e as crianças vão adorar. Muito bem, minha gente. É claro que todo lanchinho ele precisa ter aquela saborosa sobremesa, né? Isso, ô Sara? Sim, isso mesmo. É, exatamente. Ó, a bisnaga já tá ali na mesa. Daqui a pouco a gente vai degustar, a gente vai experimentar essas delícias da hora do lanche. Mas agora chegou a hora de conhecer o brigadeiro de banana, que não vai leite condensado, que não vai açúcar, que não vai nada disso. Ideal para criança, né? E para quem quer aí seguir uma alimentação mais saudável. É muito fácil, né, Sara? É muito fácil e muito saudável. Então aqui a gente precisa de uma banana. É importante que a banana esteja bem madurinha. Cortei a banana, né? Coloquei ela 1 minutinho no micro-ondas. Ainda quentinha, vou amassar a banana. Coloco o leite em pó, qualquer marca, né? Importante falar também que tem leite em pó 0 lactose, para quem tem intolerância à lactose. Bacana. 1 colher de cacau em pó, né? E agora eu vou misturar todos os ingredientes e deixar na geladeira por 4 horinhas. Depois de 4 horas, é só enrolar como um brigadeiro comum mesmo. Outra dica é para quem os intolerantes à lactose, é bom passar óleo de coco na mão
e enrolar os brigadeiros, né? Passar no granulado e tá prontinho o brigadeiro. Chegou a hora mais aguardada, a mesa posta com muitas e muitas delícias, preparada pela Voves e pela Sara também. Sara, inclusive eu quero te agradecer por abrir as portas da sua casa, para nos receber, para nos mostrar um pouquinho das suas receitas e principalmente contar um pouco da sua história de superação, viu? Parabéns, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Foi um dia maravilhoso. Foi um prazer participar e mostrar um pouquinho, poder contribuir de alguma forma e tem sido muito bom para mim. Muito obrigada pela oportunidade. Agora a gente vai encerrar essa matéria degustando as delícias. Aqui tem um bolinho de laranja também que já estava pronto. Nós temos aqui as bisnagas no palito que nós preparamos durante a matéria. Tem as esfirras que a Voves preparou pra gente também. E tem aí o brigadeiro de banana, zero lactose, super maravilhoso, uma delícia e muito, muito prático, tá? A gente encerra essa matéria e agora vamos lanchar, gente? Vamos! Agora é a hora do lanche. Agora é literalmente a hora do lanche, viu, gente? Um beijo, tchau! Tá aí, né? Uma empreendedora, então, que encontrou na dor, né? Na dificuldade ali de preparar os lanches diários dos filhos. É uma visão de negócio, uma oportunidade de negócio. Então, se você não conhece, fica a dica, então, para você experimentar, tá certo? A gente faz mais uma pausa rapidinho aqui no nosso programa. Já já a gente está de volta. Então, você de casa, não saia daí. Já de volta com o nosso programa hoje, falando sobre alimentação na fase escolar e receber a nutricionista Marina Oliveira, nos dando dicas, então, para você papai, você mamãe, atente-se a esta fase, saiba aí como lidar com os desafios da alimentação nesta faixa etária. Marina, a alimentação, ela também afeta diretamente o comportamento das crianças, de repente irritabilidade, falta de concentração na escola? Sim, afeta, porque se a criança não tem uma alimentação variada, né, com alimentos que sejam saudáveis, frutas, legumes, ela não vai conseguir ter ali as vitaminas e nutrientes que vão colaborar com isso. Então, por exemplo, uma criança que não consome uma quantidade adequada, né, e de boas fontes de carboidrato, não vai conseguir, por exemplo, ter ali energia e concentração para poder lidar com os desafios escolares pela manhã, né? Além disso, crianças que consomem muito açúcar, muito ultraprocessado, ela vai ter ali uma maior, vamos dizer, hiperatividade, né? Não é que o açúcar cause hiperatividade, não estou dizendo isso, mas o açúcar ele tem essa questão de, quando entra no nosso organismo, dá uma energia, uma explosão de energia. Então, muitos pais relatam que crianças que consomem muito açúcar, muitos doces, ou quando vão para festinhas, né, infantis, a criança fica um pouco mais agitada. Então, o ideal é que a gente segure ali um pouco essa quantidade de açúcar que a criança consome. Ela apresenta sinais precoces de deficiência nutricional? Há como identificar? Tem sim. As crianças que, por exemplo, estão mais sem a concentração, crianças que estão mais apáticas, com dificuldade de realizar as tarefas rotineiras, né? Tem que passar com um médico, com um pediatra e depois ser encaminhado para um nutricionista para fazer ali as adequações da alimentação. A gente fala bastante de rotina, né? A rotina cheia, a tecnologia, os pais que estão aí cada vez mais atarefados. Como é que isso vai impactar na alimentação infantil? O que pode ser feito também para driblar essa situação? Olha, tanto a alimentação da criança como a alimentação do adulto, o que vai regular se chama rotina e previsibilidade, vamos dizer assim. Se você tiver organização e conseguir prever ali quais são as atividades que a criança vai fazer, então, por exemplo, a criança tem uma atividade extracurricular, né? Saiu da escola, vai para um reforço, vai para uma natação, alguma coisa assim, você ter ali alimentos que sejam fáceis de transportar, então, várias frutas, né? A banana, ela já vem ali embaladinha, né, na própria casca, não tem nem nada que você precise fazer para transportar ela, maçã, outras frutas também
também que são um pouco mais delicadas, você coloca num potinho e consegue transportar com facilidade, para tentar não cair em ultraprocessados. Né? Pão de queijo também é algo que as crianças normalmente têm uma aceitabilidade boa, tem que regrar ali só na quantidade que vai comer, porque é algo que tem ali um pouco de gordura em excesso, não só por conta do queijo, mas pelo próprio preparo do pão de queijo, né? Que vai bastante óleo na preparação, mas é um alimento que tem uma aceitabilidade boa e entre um pão de queijo que você compra numa padaria, enfim, e você dá, sei lá, um pacote de bolacha, é melhor você dar um pão de queijo. Né? Então, assim, ter essas estratégias. Evitar, por exemplo, alimentos que tenham muito corante, que tem crianças que têm alergia, né? A gente, às vezes, não sabe, e aí a criança come algum alimento mais ultraprocessado e acaba desenvolvendo ali uma alergia mesmo alimentar. Envolver as crianças na escolha dos alimentos é uma forma de incentivá-las a fazer escolhas mais saudáveis? Sim, não só na escolha, como no preparo. Então, assim, vai preparar a lancheira da criança, traz a criança junto. Então, assim, coloca ali 2 opções de frutas ou 3 e fala, meu filho, quais frutas você quer levar no lanche hoje? Você quer uva, você quer banana, mamão, melancia? E aí a criança, participando ali desse preparo da lancheira, ele vai ficar mais incentivado a consumir. E até mesmo no preparo dos alimentos no dia a dia. Tem coisas, claro, a gente não vai colocar crianças para mexer com fogo ou com facas, mas ali na escolha dos ingredientes, às vezes misturar uma vasilha, né, fazer um preparo de um bolo, faz com que a criança tenha esse orgulho de ter participado e queira ali provar, né, fique mais propensa a provar os alimentos. E aí, como orientar as famílias sobre os lanches oferecidos nas escolas, eventos sociais, que muitas vezes são pouco nutritivos, né? Ou então também tem essa questão, a criança levou o lanchinho saudável para a escola, mas ali o pai já não está perto, já não sabe o que vai acontecer. E aí? Olha, se a criança tem uma boa alimentação em casa, é mais correto, assim, vamos dizer, esperar que a criança não faça uma troca com um coleguinha, vamos dizer assim. Agora, se ela sofre muita restrição, se ela já teve um contato com alimentos ultraprocessados e começa a sofrer muita restrição, ela pode acabar fazendo essa troca. Então, é explicar para a criança, né, que ela está ali consumindo esse alimento e permitir que, vez ou outra, ela consuma algo que esteja ali fora do adequado para ela, para também não criar uma compulsão, né? Que a gente sabe que toda restrição gera uma compulsão. Tudo que você fala e tudo que é proibido é mais interessante, né? Você aguça ali a curiosidade. Então, por exemplo, a criança quer provar um doce, dê a quantidade de doce e explique, olha, não pode ser consumido todo dia. Hoje a gente vai comer um doce, vai comer um brigadeiro, vai comer um chocolate. E dê ali aquela quantidade, porque a criança tem que aprender também a comer de forma equilibrada. Não adianta só proibir, porque no dia que a criança tiver o contato com aquilo, se ela gostar, ela pode desenvolver uma compulsão. Muito bom de poder falar sobre essa temática, né? Falar aí sobre a fase escolar, a alimentação e a importância desse processo, mas, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer sua participação, viu, Marina? Quem quiser te encontrar, pode te encontrar como? Pode me encontrar no meu Instagram, que é marinaoliveira.nutricionista, ou no meu WhatsApp. Podem ficar à vontade para mandar uma mensagem, para entrar em contato, se precisar de alguma consulta, estamos aí. Muito bem, por aqui a gente encerra o programa de hoje. Espero que você de casa tenha gostado da nossa temática. Sábado que vem a gente está de volta. Então você de casa, aproveite bem o final de semana. Tchau!